Rapaziada, depois de muita procrastinação, muita dor no cérebro, eu finalmente consegui. Polinho está finalmente com seu primeiro upgrade. Moleque tá tunado agora. Mas pera lá. Antes de eu te mostrar tudo, que tal a gente ver a jornada até chegar a esses upgrades? Depois do primeiro vídeo, me bateu uma dúvida. Por onde caralhos eu começo os upgrades? E isso me fez coçar a cabeça. De cara, a coisa que mais me incomodava era o modelo. Até então ele era apenas uma PNG que mexia os olhos, então não tinha muito o que fazer. Então eu pensei, por que não começar pelo seu modelo? E cara, lá vamos nós. E sinceramente, eu passava dias olhando pro ícone do Live 2D pensando, poxa, essa é a hora perfeita pra mexer nele. Ah, cara, mas a preguiça, o mal do homem. Até que eu finalmente tomei iniciativa e comecei a mexer. Só que eu perdi a paciência. E quando eu perdi a paciência eu falei, bicho, não, quer saber de uma? R$1.500. Sabe quantos mendigos você pode alimentar na rua com esse dinheiro? 1.500 era só o modelo mais básico. O mais avançado era R$5.000. Moleque, eu fiquei 30 minutos questionando a minha existência depois de ver isso. Puta merda. Obviamente que eu não tô desmerecendo o trabalho de ninguém, mas puta que pariu, que coisa cara. Eu sabia que era caro, mas não tão caro assim. Depois desse banho de água fria, eu simplesmente tirei a força do vazio da minha carteira, decidi logo fazer isso por mim mesmo. Até porque se eu não fizer, ninguém vai fazer nessa porra, não é mesmo? Assim, no primeiro dia, eu mexi um pouco no programa vendo um tutorial ou outro. Aparentemente deu certo, mas ele ficou com uma cara bem distorcida. Então, eu deixei isso pra um outro dia. No dia seguinte, eu pensei, que tal eu abrir uma live só pra testar se o Polinho realmente tá funcionando? E pra minha surpresa, não foi tão ruim assim. Ele conseguia ler o chat, ele até interagiu com a rapaziada. Foi divertido, mas o YouTube é muito sacana. Eu não sabia que pra ler um chat tinha um limite. Ô YouTube, que porra é essa? Eu meio que bateu o limite e o Polinho não conseguia mais conversar com a rapaziada do chat. Mas ainda assim conseguia conversar comigo. E foi muito legal. Tirando o fato dele ter me humilhado também. Eu achava que o Live 2D era um bicho de 7 cabeças. Mas até que ele não é. Ele é uma ferramenta muito simples, mas que demanda muito trabalho, muito detalhismo pra se mexer. Então, depois de ver um tutorial ou outro com mais atenção, eu fui dividindo em dias, 1 hora por dia, mexendo. Foi uns 4 dias fazendo isso. E finalmente, eu apresento a vocês Lil Polis upgradeado. Agora ele consegue mover a cabecinha. Vai, ó, a cabecinha dele se mexe. Aí sim, não. Ó, pode ter ficado ruim, pode. Mas eu não paguei nada. Yay! Vocês viram que a força da pobreza pode fazer com o homem? Tomar atitudes que ele nunca soube que podia tomar por falta de dinheiro? E depois de deixar o modelo dele, entre aspas, pronto, eu decidi logo ir para as funcionalidades mais importantes no código dele. E uma específica era essencial. E desde o começo eu tinha umas ideias do que adicionar no código dele. E a primeira coisa que eu pensei em adicionar foi o sistema de memória. Até porque o Polinho, ele só lembrava das coisas que eu colocava manualmente no cérebro dele. E para isso, eu tinha usado o LangChain. Ele tem um módulo dele que simplesmente vai pegar uma conversa e fazer um resumo. E era basicamente isso que eu queria. A cada momento que eu conversava com o Polinho, depois de um certo ciclo de mensagens, ele criaria um resumo e guardaria no cérebro dele, que é o seu banco de dados. E foi isso que eu fiz. Mas enquanto eu usava o LangChain, eles me falavam, cara, o nosso sistema é muito limitado, então você tem que usar esse aqui. Foi aí que eles me apresentaram o LangGraph.
ele é usado para sistemas mais complexos de agentes IA. Então, eu decidi dar uma implementada nele para ver como funciona. Eu até gostei no momento. E como funciona, você deve estar se perguntando. Bom, ele basicamente cria uma estrutura de cérebro na IA. Essa estrutura tem várias funções que são ligadas entre si, assim gerando uma modularidade no sistema da sua IA, deixando ela mais otimizada e, claro, menos sobrecarregamento nela. E depois que eu terminei de implementar, funcionou. Só que não. Eu fiquei 1 hora para entender que a IA não estava salvando em nenhum banco de dados, porque eu não tinha colocado um banco de dados para salvar. Mas no fim, funcionou, não é mesmo? Depois de lidar com o essencial, eu pensei então, eu preciso adicionar coisas que deixem um Polinho mais natural, ou seja, que ele pareça mais com um ser humano. E foi assim que eu comecei a pensar em métodos interessantes. E um deles foi um sistema de ociosidade, onde o Polinho consegue conversar enquanto tem muito silêncio. É claro que também eu queria adicionar um sistema de paciência, onde o Polinho tem um temperamento, é claro. Esse temperamento funciona com um sistema de repetição de palavras. E para o módulo de paciência, eu até cheguei a adicionar, utilizando com base, é claro, um repositório do GitHub aí de um cara que tentou recriar a Neurosama em 7 dias. E eu vou dizer pra vocês, lá tem um grande leque de funcionalidades pra gente pegar emprestado, sabe? E eu deixei pronto, elas estão guardadas aqui. Acabei não utilizando porque eu preciso tentar entender mais o que tá acontecendo no meu código e deixar a base bem mais estruturada pra adicionar coisas mais complexas no Polinho mais pra frente. E Polinho agora está com sua nova versão. E isso merece um RPG de mesa com ele. Algumas conversas que tivemos entre eu e ele, eu queria fazer um RPG cyberpunk pra ele participar. Ele até criou um personagem chamado Zebyte. O Zebyte é um hacker lendário, mano. Ninguém sabe o nome verdadeiro dele, só que ele tem um passado misterioso, cheio de treta com a polícia e outras facções. Ele é o cara que resolve tudo na base do código, tá ligado? Aí tu já tá por dentro, parceiro. O cara é lendário, tipo um ghost no cyberespaço. E é claro que eu tenho que falar pra vocês também, o Polinho vai ficar um pouquinho mais pras lives, porque eu gostaria de focar mais na construção de vídeos de aprendizado. A intenção inicial foi sempre aprender coisas novas e postar aqui. Então, já tenho algumas coisas planejadas. Um ótimo exemplo, aprender a fazer animações de rap de anime em 7 dias. E outra também, eu estou planejando fazer um álbum musical sem experiência nenhuma com alguns amigos meus. Esperem por isso, vai ser uma coisa bem engraçada, eu vou conseguir documentar tudo. E é basicamente isso.